Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Com apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix e também da New Flex, que representa aqui no Acre, os colchões Conforte Mag, colchões magnéticos, e agora também da Purifique, água pura, água alcalina para você. Convido meu amigo Carlos a tomar também uma água pura e cristalina da Purifique, né? Muito bem. Ele foi considerado fenômeno da eleição de domingo, embora não tenha sido eleito. Tenho o prazer de conversar agora com Carlos Gomes, candidato da Rede Sustentabilidade à Prefeitura de Rio Branco. Oi, candidato, que agora a eleição passou. Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Muniz. Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no programa. É um prazer para a gente também voltar aqui e conversar sobre o que foi esse processo e o que representou essa candidatura, não só para a rede, mas para o conjunto da população de Rio Branco. O Carlos, como foi divulgado bastante na eleição, ele é assistente social e está cursando o 5º período de economia na UFAC. Carlos, evidentemente que nem você esperava essa expressiva votação, né? Levando em conta as condições, você tinha apenas 8 candidatos, sem estrutura também pedindo voto para você, pouquíssimo tempo de TV, mas você soube aproveitar bem o debate da TV Gazeta e também as inserções durante o horário eleitoral. De fato, mas antes de a gente falar de como foi essa caminhada, Muniz, eu preciso falar de gratidão e agradecer a todas as pessoas que votaram nossa candidatura, que acreditaram numa outra forma de fazer política, de que a gente pode sim discutir a cidade no campo das ideias, que a gente não precisa utilizar da estrutura do Estado, da Prefeitura, de mandatos para fazer o bom combate. E foi isso que a gente se propôs a fazer, foi dar o nosso melhor para tentar dar a nossa contribuição nessa caminhada. Então, a vocês que estão em casa, meu muito obrigado. Hoje eu já fui ao centro, conversei com os mototáxis que já haviam manifestado voto na nossa candidatura e reitero esse pedido de agradecimento para vocês. Eu sou muito grato a todos vocês, não só eu, mas toda a militância da rede e as pessoas que se dispuseram a acreditar nessa proposta nossa. O meu muito obrigado. Obrigado mesmo. Ou seja, você não ganhou, você não foi eleito, mas se sente vitorioso. Sem sombra de dúvidas, quando a gente está nessa caminhada, o nosso sentimento era o seguinte: se a gente perder, a gente vai perder ganhando. E como é que a gente perde ganhando? Quando a gente respeita os adversários, quando a gente faz a crítica no mérito, quando a gente propõe soluções para os problemas da nossa cidade. Foi essa a nossa caminhada. Nós não tivemos estrutura, nós não tivemos um carro de som, Muniz, rodando a cidade, não tivemos um militante pago distribuindo nosso material. Nosso material foi pouco, mas a gente soube aproveitar muito as redes sociais e conectar várias pessoas que estão cansadas da polarização, PT, PMDB, PSDB, que ficam se revezando no poder, e aí a política que deve realmente ser feita para a população, ela fica negligenciada em torno de projetos de partidos e não de um projeto de sociedade, um projeto para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Você já chegou a conversar com a Marina depois da eleição? Sim, Marina, inclusive, foi assistir a apuração com a gente, ficou muito feliz com o resultado, por uma campanha franciscana que se propõe a fazer diferente. Ela ficou muito feliz com o resultado e muito grata à nossa caminhada, foi solidária com a gente em todos os momentos, desde o início, quando ela veio nos lançar dia 19 de julho, e depois, agora, mais recente, quando ela veio não só para votar, mas para dar uma força nessa reta final. Então, Marina é uma pessoa que deu a sua grande contribuição nessa caminhada da rede aqui, em apoio à nossa candidatura. Você acha que a partir de agora a rede pode começar a se firmar como uma alternativa, como um partido que pode oferecer algo de positivo? Sem sombra de dúvidas. Com todo o respeito que eu tenho às outras forças políticas, a rede ela veio para somar, para trazer para a ordem do dia aquilo que tem sido negligenciado por parte da política tradicional. Então a gente tem uma grande responsabilidade, Muniz, não só nós da rede, mas os outros partidos também têm essa responsabilidade de rever os equívocos e os seus erros e pensar o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade da política no Brasil, no Acre e em Rio Branco. Acho que a responsabilidade não é só da rede, mas de todos os partidos, e a rede é uma ferramenta que se propõe a dar a sua contribuição. Mas a gente segue com muita humildade, na certeza de que fizemos um bom combate, de que temos muito a avançar, independentemente do resultado de partidos, Muniz. A gente sempre teve como horizonte de que a população deveria ser a grande vitoriosa dessa caminhada, desse grande processo. Respeito o resultado das urnas, cumprimentei o Marcos após a vitória no primeiro turno, também cumprimentei a Eliane, não consegui falar com o Vaz, mas hoje consegui falar com o Vaz. Eu acho que a democracia ela é oxigenada quando a gente tem essas diversas opções, mas quem deve ser o grande vitorioso é a população, é você que está em casa. E não um partido A, ou B ou C, mas sim você que está em casa. Tá.
apesar de estarmos aqui no meio da selva amazônica, vamos pensar a política de forma nacional também. No domingo, os partidos de esquerda foram derrotados. Quem embarcou, não só o PT, mas quem embarcou no discurso de golpismo e tal, contra o impeachment, ou seja, a favor da permanência da Dilma, os partidos, quem pegou carona dançou. Você acha que a partir de agora pode surgir uma nova esquerda com partidos diferentes? E mais do que isso, você acha que há uma porta aberta para a rede entrar de vez? Ô, Muniz, essa discussão, essa dicotomia que se criou do ponto de vista ideológico entre direita, esquerda, bem e mal, céu e inferno, não é aquilo que representa o acúmulo da rede. Nós acreditamos que é importante conciliar políticas que são de cunho neoliberal, mas também políticas de inclusão social que são oriundas da esquerda. A gente não quer disputar um nicho que ficou da esquerda ou da direita, a gente quer disputar uma sociedade melhor, independentemente daquela concepção ideológica que as pessoas tenham. Então, essa separação aí, essa política que divide o Brasil entre nós e eles, o bem e o mal, não é aquilo que a gente pauta. Então, a lacuna que ficou para a esquerda ou para a direita é de repensar a sua trajetória e ver que o mais importante é a gente melhorar o país, independentemente das nossas paixões partidárias. E foi em razão disso, dessas paixões partidárias, que muitas pessoas se posicionaram para capitalizar politicamente e não para respeitar aquilo que preconizou a nossa Constituição. Tá. Você é assistente social, daqui a pouco vai ser economista, entende já um pouco de economia também. E quem é político precisa dessas duas coisas para, através da política, mudar, transformar a vida de uma cidade, de um estado, de uma nação. Muito bem. Ocorre que vários pensamentos de esquerdas acabam misturando economia com assistência social. E aí nunca dá certo isso. A economia não tem que olhar para o coitadinho. A economia tem que ser de forma positiva, tem que ser eficiente, para a partir dali, sim, você pensar em algo social. Como é que você está vendo tudo isso, levando em conta que 13 anos de PT no poder, houve um avanço do ponto de vista social, mas aí depois a economia arruinou de vez. E agora ninguém sabe o que vem por aí. Algumas reformas precisam ser feitas. Não há como negar isso. E aí? Bom, primeiro que a gente precisa entender que para ter avanço social, a gente precisa ter uma economia consolidada. É muito básico, você que está em casa, se você não tiver controle sobre as suas finanças, você não vai saber o quanto vai sobrar para você ter lazer, para você ter qualidade de vida. Além das contas básicas de água, luz, da cesta básica, enfim. Então, isso no campo nacional é da mesma forma. O governo do PT, junto do PMDB, porque um não pode ser o problema e o outro não pode ser a solução. São duas faces da mesma moeda, governaram juntos, né? E patrocinaram os maiores retrocessos, sobretudo na área econômica. E aí, se não há o fundamento da economia, que é o emprego, é porque a economia está indo muito mal e o que acontece no país hoje. Mas agora, por outro lado, a gente precisa conciliar as duas coisas. Ter uma economia que pulse, mas também ter a parte social, porque uma não está em detrimento da outra. O Estado nunca vai prover tudo, mas ele deve prover os mínimos e os básicos. E aí eu me remeto agora a 2010, quando eu assistia o Roda Viva, Muniz, que um cientista político analisava a conjuntura daquele momento e fazia uma leitura do que foi a disputa entre o Serra e a ex-presidente Dilma no segundo turno. Ele falou o seguinte, que para mim até hoje marca: política de transferência de renda não significa universalização, não significa emancipação política e muito menos humana. O fato de você ter uma política de transferência de renda, que é aquilo que o PT fez consolidando o que foi o governo do Fernando Henrique Cardoso e aprimorando isso, claro, alinhado aos fundamentos macroeconômicos que deram estabilidade econômica ao país, conseguiu transferência de renda. Mas isso não significa emancipação política e humana e muito menos transformação social. Por que não significa? Porque hoje aumentou o número de miseráveis. Se você pega os anos que foram de gestão do Fernando Henrique Cardoso, de gestão do Lula, o que foi a economia, a transição da economia para a inclusão social, hoje a gente tem um déficit de tudo isso. Então isso se diluiu, não foi consistente, não possibilitou uma transição de uma situação de vulnerabilidade social e econômica para uma emancipação dessa população. E aí, para mim, foi o grande problema dessa política aí, econômica que não alinhou ao social de forma emancipadora. E eu vou até além, embora que o bom senso não manda a gente estar aqui participando como se fosse uma conversa informal, mas sim um papo de entrevistado para entrevistador, mas tudo bem. Mais do que isso, Carlos, eu diria que a classe média pagou a conta da farra do Estado e hoje ela está fragilizada.
Acho que quem ganhou com tudo isso foram os grandes, os maiores. Esses sim, saíram lucrando. O BNDES está aí para comprovar isso, a farra que foi feita com dinheiro público, Belo Monte, os Caixas 2 que foram feitos, as obras que foram feitas em torno de um projeto de poder, hoje mostram os retrocessos para o país. É lamentável tudo isso que a gente está vivendo, Muniz, e é por isso que a gente apresentou uma candidatura, mesmo sem estrutura, com 19 segundos de tempo de TV, participando de um debate, e aí eu aproveito para... Apesar de ser uma concorrente, eu agradeço a TV Gazeta e agradeço também ao SBT por ter aberto espaço. E lamento que uma outra emissora tenha uma atitude antidemocrática, cerceado uma candidatura que foi importante, pediu a sua contribuição no processo, e quem perdeu foi a população, que poderia, dentro do debate democrático, ter mais um momento com todas as candidaturas para escolher melhor aquele que pudesse representar os seus anseios e as suas inquietudes para a cidade de Rio Branco. Afinal de contas, como é que surgiu... no âmbito da rede, a sua candidatura e a do seu colega de partido? Do Gabriel. Do Gabriel. Nós chegamos ao consenso de que, nesse momento de profunda crise, Muniz, a democracia é oxigenada quando a gente tem o direito de escolha, e esse direito de escolha passa por diversas opções. Então foi o primeiro momento. No segundo momento, o debate foi: vamos construir um programa. Então, a nossa candidatura tem uma razão de existência em razão de uma crise política, mas ela precisa ser pautada por um programa. E começamos a discutir um programa, conversar com as pessoas, conversar com a universidade, conversar com os diversos setores da sociedade para a gente transformar isso em propostas. E no segundo momento a gente ficou discutindo quem poderia, nesse momento, representar o partido nessa disputa. E aí foi consenso de que eu poderia representar o partido e de que o Gabriel poderia ser o meu vice. Fiquei reticente, confesso, porque para uma disputa majoritária, sem nunca ter disputado uma eleição, é muito desafiador. Ainda mais para uma pessoa que não tem estrutura, não tem nada, mas tem muita boa vontade, coragem e ousadia e também humildade para fazer a boa luta. Aceitamos o desafio, consolidamos o programa, estudamos a Cidade do Mérito, orçamento, saúde, mobilidade urbana, entendemos a crise nacional, acompanhamos todo esse processo que o país está vivendo, porque se reflete na ponta, se reflete na arrecadação do governo federal, por consequência, se reflete no fundo de participação dos municípios. Então, foi em razão dessa conjuntura que o país está vivendo que a gente assumiu esse desafio. E Gabriel e eu, com muita humildade, mas também com muita coragem, fizemos um bom combate, Muniz. Na certeza de que todo mundo pode dar a sua contribuição. Você que está em casa, você como comunicador, como jornalista, eu e tantas outras pessoas, mulheres e homens de bem, que querem um Brasil melhor, que querem um Acre melhor, mas Rio Branco melhor. Então, a nossa candidatura ela passa por essa trajetória e até que a gente tem aí uma performance muito positiva, em que Gabriel e eu somos totalmente gratos, assim como toda a militância da rede, pela votação que tivemos. E a vitória e a derrota a gente mede na história, claro, sabe, Muniz? Mas, para além disso, ter votos de consciências livres e as pessoas andarem de cabeça erguida porque votaram sem terem sido assediadas moralmente, serem perseguidas, serem ameaçadas de demissão, serem cooptadas, ou porque foi oferecido um pedaço de Estado para que cada um chamasse de seu. Então, esses votos, eles são votos de consciências livres. E no momento de crise, do aparelhamento do Estado, que nos levou aos maiores retrocessos, ter votos de consciência tranquila, livres, não tem preço, Muniz. Por isso, a minha eterna gratidão às pessoas que depositaram na gente esse voto de confiança. Muito bem. Ô Carlos, claro que o partido de vocês não pode entrar nessa confusão, porque vocês, mesmo dentro das limitações, com pouco tempo, tentaram fazer diferente. Mas eu quero a tua opinião em relação ao que foi debatido durante a campanha, não só nos debates, quanto nas entrevistas e nos programas de TV, em sessões e tudo mais. Não houve, de fato, o que a população esperava, que era o confronto de ideias, modelo de gestão, estilo de governo. Os candidatos todos perderam muito tempo discutindo o que estava no plano de governo, para a saúde, educação, quem faz melhor, quem se deu melhor, quem teve a oportunidade, quem não fez. Você acha que isso a população não acabou perdendo a oportunidade de descobrir quem de fato poderia representá-los melhor? Na verdade, eu acho que esse não foi o problema, porque eu acho que isso é salutável e para uma democracia, para uma eleição em que a gente vai escolher quem vai governar a nossa cidade, isso é extremamente importante. O problema para mim é a política baixa, vil, do ataque, da desconstrução. Quando a gente, Muniz, lá atrás, encaramos a candidatura como uma possibilidade real, a Marina fez um pedido para a gente, falou: olha, não façam
com eles o que eles fizeram comigo em 2014. Nós não vamos fazer política com fígado, nós não vamos fazer a política da desconstrução e do ódio. A nossa postura é outra, a gente vai discutir no mérito e vai resolver as questões no campo das ideias. E foi com esse espírito que a gente entrou na campanha. É uma pena que o nosso pouco tempo de TV não nos permitiu discutir mais as nossas propostas. Mas eu não quero entrar no mérito das outras candidaturas, eu acho que cada um definiu a sua caminhada, mas eu quero falar da nossa. E eu acho que a nossa foi pedagógica, é importante para as outras candidaturas perceberem que é possível fazer uma política diferenciada, que é possível ousar, sonhar e conectar muitas pessoas numa outra proposta política. A política baixa, suja, vil, ela já tem data contada e a população mostrou. Foram 8,28% dos votos válidos de pessoas que votaram numa outra forma de fazer política, numa outra forma de caminhar. Muito bem. Conversei aqui com Carlos Gomes, ex-candidato da Rede à Prefeitura de Rio Branco. Foi um prazer. Sucesso. Muniz, obrigado pelo espaço e, para finalizar muito rapidamente, o meu muito obrigado e a minha gratidão a todos vocês que nos acompanharam e depositaram esse voto na gente. A palavra que define a nossa caminhada é gratidão. Meu boa noite. Muito bem. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com o Dr. Tiago Chaves. Ele é ginecologista. Até já.